falando através dele para o ensino nosso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a ti, Senhor, porque você é maravilhoso. Ele atende nossas orações. Olha como a Ana está. Parece que ela rejuvenesceu 20 anos. 30, vai. Tá. Feliz, sua amada. Com certeza. Então, Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, e ele será semelhante a nós. Amém. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra, sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, a sua própria imagem. A imagem de Deus os criou. Homem e mulher os criou. Então Deus abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem, e se encham e governam a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhe dou todas as plantas com sementes em todas as terras e todas as árvores frutíferas, para que lhe sirvam de alimento, e dou todas as plantas verdes como alimento a todos os seres vivos, aos animais selvagens, às aves do céu, e aos animais que rastejam pelo chão. E assim aconteceu. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que era muito bom. A noite passou e veio o amanhecer, encerrando o sexto dia. Então, Deus, quando começou, ele viu essas coisas maravilhosas, né? Que hoje nós temos, graças a Deus, né? Tudo que é vivo, tantos animais, as plantas, até o ser humano que ele acabou fazendo, tá? Coisas boas que estavam lá, coisas que hoje nós não olhamos, nós não prestamos atenção. Ah, não, Deus fez o mundo, pegou, fez... Não, é coisas boas, maravilhosas, que a gente tem que começar a entender, colocar na nossa mente, no nosso coração, que coisas boas que a gente vê e a gente não faz, a gente faz sempre, às vezes, pelo caminho errado. A gente tem que ter, assim, um entendimento para a gente fazer a coisa certa. Amém. Que é ser muito bom, assim que Deus sempre coloca e mostra para nós. Tá? Amém. Então, desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra, e de tudo que nele há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e declarou: santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Esse é o relato da criação dos céus e da terra. Então, Deus fez todo esse trabalho maravilhoso. Ele viu que ele é uma obra perfeita. Antes, como a gente vai ver um pouco mais para frente, antes que o homem, tá? Quando ele era limpo, ele não via. Eram coisas limpas, maravilhosas, mas quando o homem não via, quando ele quis ter o conhecimento e saber outras coisas a mais, avançar, aí que muitas coisas aconteceram assim de mal, porque ele não foi buscar o conhecimento para um bem, para uma melhora. Ele quis buscar o conhecimento para ter assim em benefício próprio, tá? Não era assim mais essa cabeça que tinha, mas ele já via assim uma ambição para querer ter as coisas para si. Então, aqui ó, o homem e a mulher no jardim. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nem uma planta silvestre, nem grão haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não tinha mandado chuva para regar a terra, e não havia quem cultivasse, mas do solo brotava água, que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. Então, onde que veio o homem? Como Deus tinha feito já os animais, as plantas, ele falou assim, vou colocar o ser, né, que seria o homem, para também habitar.
que era uma outra obra maravilhosa que Deus colocou. Então, nessa daí que ele colocou, daí o Senhor Deus plantou no jardim do Éden para o leste, para o lado do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos no meio do jardim. Colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento, do bem e do mal. Então ele deu a árvore da vida, onde a gente tinha a vida, desde esse princípio, ele deu a vida. E o conhecimento, o bem e o mal, onde que tinha frutos. Então, onde que o homem ele quis avançar, certo? Como dizem, né? Foi por causa da Eva, por causa que a cobra fez que ele comesse o fruto proibido. Mas ele já sabia o que era bem, o que era o certo e o que era errado. Era dele ir para o modo correto, para que nós não passássemos por esses acontecimentos que hoje se tem. Porque foi assim, a ganância já vem desde o princípio, não veio de agora, já veio desde o princípio, querendo ter benefício próprio com as coisas que tem. Como ninguém está vendo, eu vou aproveitar desse benefício. Mas Deus hoje vê tudo que nós estamos fazendo. Então a gente tem que saber andar corretamente. Da terra do Éden, nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilã, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cush. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste, da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento, do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. Então, se desde esse princípio ficasse ele não comesse desse fruto, tá? Ou de repente se ele comesse, como ele já ia ter o conhecimento, ele iria morrer. Como Deus chegou, não coma, você vai poder viver eternamente. E ele não quis, ele queria algo a mais, que aquilo ali para ele era muito pouco. Então, para ele era interessante que ele comesse o fruto e descobrisse. Só que nessa descoberta, ele viu que havia coisas terríveis, né? Que ia acontecer sobre ele e toda a nação que ia vir, né? Certo que isso aqui foi 1.400 anos antes da vinda de Cristo, né? Então, isso mostra... Foi mais um pouco. Isso, quase 4.000. 3.500. Isso mostra, né, que essas coisas, né, que hoje acontecem, tá lá, mostra lá. A gente vê, a gente sabe o que é bom, o que é ruim, mas ainda sempre quer um pouquinho a mais. Acho que... Assim, não, eu vou contra. Deus não está vendo mesmo, por que eu não posso fazer isso? Eu posso fazer, eu posso me dar bem. Mas muitas pessoas não sabem que as coisas não vão acontecer em outra vida, vai acontecer nessa vida mesmo. Tá? O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu. Trouxe os homens para ver como o chamaria. E o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu o nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu
e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que ajudasse e completasse. Então o Senhor Deus fez cair num sono profundo, enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ele ocupava. Dessa costela, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: Esta é o osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Então, desde o começo, né? O homem e a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Então, antes desse fruto, os dois estavam juntos e os dois tinham que ver. O homem, como já foi o primeiro a vir, ele já sabia todos os preceitos, os mandamentos que tinha para ele ali, mas mesmo assim, ele quis ser tentado. Ah, não, vamos ver esse fruto aí, vamos ver o que a gente pode achar mais à frente. E isso daí foi que hoje nós sentimos, né? Pelo princípio nosso, lá no começo, muitas coisas diferentes que a gente está vendo, né? Que foi falado. Olha como que você faz as coisas. Ande no caminho certo para você não se arrepender no futuro. Hoje, esse é o futuro que nós passamos. Esse é um futuro de arrependimento, tá? Quem se arrepende, ainda como hoje Cristo veio para nos salvar, a gente ainda tem uma salvação. Mas quem não se arrepende, se passa por momentos assim, muito desastrosos. Os momentos assim que as pessoas, ai, Deus não está comigo, Deus no momento nenhum está comigo, Deus nunca me ajuda. Não, Deus ajuda. Dentro do que a gente se arrepende, a gente veja. Tá? Porque era para viver, o homem e a mulher para viver eternamente. Mas vai viver eternamente em outro plano espiritual, não no plano terreno. Né? A palavra de hoje é essa daqui, que foi desde o princípio, né? Teremos muito mais coisas, mas assim, para a gente dar uma relembrada, né? No que tudo que passou. Muito bom. Muito obrigado, glória a Deus.